Epígrafe. Acentuar no movimento do signo negro, em suas variadas posições e funções, um outro saber, também possível. Possível de verdades, possível de legitimidade, possível de encanto e sedução. Como todo saber, porém, passível de fendas, rasuras e incompletudes. Esse texto, portanto, não se quer monolítico e triunfante, porque se sabe fragmentário, desejante, utópico. Não se faz prescritivo, porque se vê como possibilidade de percurso, e não como receituário de verdade. Desenho singular que é do objeto e da enunciação porque contempla a pluralidade, acentua os traços da diferença e o valor da alteridade sem elidir a semelhança. Nossa humanidade comum. Essas citações são fragmentos da obra A Cena em Sombras, de Leda Maria Martins. Editora Perspectiva, 1965, página 26. Com vocês, Inventário Guzmão! Crônicas de uma biografia Anunciada! Nota de rodapé, onde o autor explica sobre o sentido da palavra crônicas, no subtítulo da sua peça. Derivada da palavra cronos, que sugere, embora no nosso caso de modo fragmentário, uma narrativa seguindo uma sequência cronológica, a palavra crônica, em nosso título, dialoga mais com o aspecto literário, onde o cronista descreve os fatos em comum acordo com a visão crítica, e no caso de Mário Guzmão, à luz da inspiração reflexiva. Inventário Guzmão! Crônicas de uma biografia Anunciada! Literariamente, a palavra crônica também legitima o humor irônico e sarcástico, sobretudo quando a provocação social é convocada ao drama. Inventário Guzmão! Crônicas de uma biografia Anunciada! Para além dessas opções, resgato intencionalmente esta palavra, crônica, acompanhada da subliminar característica de patologia social crônica, a qual as relações intersubjetivas em diversos segmentos da sociedade brasileira estão submetidas. Inventário Guzmão! Crônicas de uma biografia Anunciada! Sinopse. Em um futuro distante, dois cidadãos disputam em um tribunal inventário uma misteriosa caixa-herança deixada pelo ator Mário Guzmão. Resumo crítico. Tendo o ator Mário Guzmão como inspiração, o espetáculo procura trabalhar em fissuras deixadas pelo material biográfico do ator cachoeirense para, de forma musical e bem-humorada, lançar luz a assuntos como a defasada relação com a memória histórica, o aspecto formativo da cultura negro-brasileira, assim como refletir sobre a tensão entre construção da subjetividade negra e as lacunas de representatividade na cena teatral. Atenção! A proposta dramatúrgica apresentada por esse texto sugere uma narrativa processada em 3 camadas, que se desenvolvem e se revezam dinamicamente ao longo do agendamento das cenas. Camada 1. Tribunal Inventário Futurista. Camada 2. Memória. Camada 3. Interrupção. Na camada 1, a narrativa faz uso de um tribunal futurista como espaço legitimado de reclamação de direitos, onde são convocados pensamentos através de uma singular disputa inventário, de uma secreta caixa-herança deixada pelo ator cachoeirense, cujo real conteúdo as partes reclamantes e muito menos as partes mediadoras têm conhecimento. A disputa ocorre ao longo da narrativa, na qual impõe-se o desafio onde aquele que mais souber sobre a vida do ator Mário Guzmão será sentenciado como merecedor legítimo de seu legado, caixa-herança. O inventário revela de forma bem-humorada a fragilidade das partes envolvidas,
assim como devassa os modos operados pelas logísticas de julgamento e operacionais de uma sociedade, além de formatar um mosaico qualitativo imaginado da figura do ator Mário Guzmão, que surpreenderá a todos com o conteúdo deixado na caixa herança. Na camada 2, a narrativa faz uso da fisicalização da memória, apontando para uma convencionalidade narrativa histórica. Nesta camada, percebemos fragmentos de passagens cronológicas da vida de Mário Guzmão, Entrelaçando e fissurando, as duas primeiras camadas, tribunal, inventário e memórias, a dramaturgia articula quebras com uma terceira camada que atualiza o material objeto e o coloca em confronto com pensamentos contemporâneos sobre a representatividade do negro e sobre Mário Guzmão. Essa camada 3, intitulada interrupção, sustenta-se em depoimentos e inspirações surgidas no encontro do dramaturgo com os atores diretores do espetáculo, assim como informações bibliográficas capturadas do livro Um Príncipe Negro na Terra dos Dragões da Maldade, do professor Dr. Jefferson Bacelar, da editora... A interrupção, ou terceira camada, propõe contaminar toda a narrativa com objetivos evidentes de atualização da narrativa. Enfim, lançando um novo olhar sobre as questões sugeridas na narrativa e com o objetivo menos assentado em uma articulação estritamente biográfica e mais intencionada em estimular o espírito crítico e de inspiração deixadas pelo ator, para além de homenagear os 90 anos de Mário Guzmão, o espetáculo procura, com musicalidade e bom humor, captar novos lugares, modos e signos que promovam uma efetiva continuidade representativa do ator caixoeirense para as atuais e futuras gerações afro-brasileiras. E atenção para o índice de rubricas técnicas. rubricas de cenário marcadas em verde, Iluminação marcada em amarelo. Musicalidade marcada em azul, Figurino marcado em roxo. Videoprojeção marcadas em vermelho. Ao longo do espetáculo, fragmentos de imagens estáticas e documentais de Mário Guzmão, sobretudo das suas atividades teatrais e dos momentos pessoais das cenas, sobretudo nos momentos de alteração entre as camadas 1, 2 e 3. Bom, gostaríamos de informar que, pelo caráter da presente leitura, serão mantidas as didascálias, notas e demais indicações do dramaturgo, tá, gente? Nesse próximo slide... Tem próximo slide? Sim. Botei. Bom, Tá. no próximo slide que virá, estão listados as personagens da peça. O dramaturgo também observa que as personagens juíza, advogados 1 e 2, reclamantes 1 e 2 estão legitimados a serem performados por atrizes ou atores, pois isso não altera internamente de forma significativa a condução e agendamento da narrativa. Também essa variedade pode colaborar positivamente com a formação de diversas camadas na recepção do espetáculo. Mas é chegada a hora de darmos início à ação dramática da peça, que começa fora do teatro, com o... Prólogo atmosférico 1. Com a sua proteção, Senhora da Boa. Na parte externa do teatro, como receptivo ao público, uma procissão da Irmandade da Boa Morte através do espectador. Com a sua proteção, Senhora da Boa Morte, abençoa essa missão entre nós, Senhora nossa. Valele bom que te loguenhe, valele bom que qualhon non. Tudo foi ele e some adentrando a sala de espetáculo antes da entrada dos espectadores. Valele bom que Prólogo atmosférico 2. Dentro do teatro. Palco escuro. Nele, percebemos uma atmosfera invadida por um longínquo coro de vozes
com uma musicalidade coça! Nota explicativa de rodapé. Coça XHOSA, que aportuguesando pode se chamar Coça COSA. É uma língua tonal como a maior parte dos idiomas banto. Língua tonal é aquela em que a entonação faz parte da sua estrutura semântica. Isto é, uma mesma palavra pode assumir diferentes significados dependendo do tom das suas sílabas. No caso do idioma coça, os mesmos conjuntos de consoantes e vogais podem ser usados com significados diferentes, se pronunciados em tons altos ou baixos. A característica mais marcante do coça é o uso do som clicado nas consoantes. O próprio nome da língua coça inicia por consoante em clique. Coça é uma das 11 línguas oficiais da África do Sul e é usada aqui com uma imaginada ancestralidade de Mário Guzmão, posto que nossas ancestralidades nas perspectivas historiográficas estão até o momento sem documentações consideradas institucionalmente oficiais. Um ritual muito distante, espacial e temporalmente. Um recortado foco de luz ilumina um restrito e vazio espaço do tablado. A intensidade do foco de luz denuncia um fora, fumaça, pontuando um certo mistério. O coro coça ajusta-se em proporcional volume. Encontra a luz do jovem homem negro, 30 anos. Surge ainda com sua face obscurecida, não revelada. E trajando um figurino atemporal, etéreo onírico, o jovem homem negro está em pé, como que flutuando. Sobre uma mesa, com belos pratos vazios e talheres espalhados. Sua silhueta performa, estaticamente, o desenho de um homem alto, magro, cabelos em abundância e postura elegantemente austera e firme. Um olhar suave, como que nada de mal pudesse lhe acontecer, será revelado posteriormente, quando a luz lhe permitir. O coro, ainda em off, intensifica-se mais uma vez. Ainda com a face protegida da luz. Se impõe em harmonia frente ao coro coça. Aqui, do alto dos meus 90 anos, eu observo 90 anos de uma alma que abraça a todos a partir deste momento. É o tempo do universo reinscrito em palavras e vozes. Vozes que ficaram. Vozes que ecoam, que informam. Vozes que poetizam. Há quem diga que vozes poetizadas perpetuam almas e existências. Se isso é verdade ou não, não cabe a mim sentenciar. O fato é que aqui estou em uma instância que enfrenta a exigência da verdade e da observação.
céu desce um imenso e veloz rio amarelo, e ao cruzar suas águas com a história, nunca retorna para sua foz. Orocossa, ainda em off, intensifica-se mais uma outra vez. Sutilmente, revela-se ao longe fundo e ainda escurecido em imagem esfumado, uma multidão de pessoas como que protegendo nosso homem à distância. Coreograficamente, a multidão parece se aproximar do homem, mas encontra-se estática, mantendo o imenso vazio da distância entre ela, a multidão, e o nosso homem. Foco de luz agora revela sutilmente o rosto, o olho do nosso homem. A distância parece infinita por ser próxima. Próximo estou. Estou na frente, dos lados, por baixo e por cima. Quem não me vê, justifica-se pela grande intensidade de ser. Veja, que então me verá. Eu não fui, eu estou. E a prova disso é este momento aqui e agora, em que minha silhueta atravessa as retinas. O grande rio que desce do sol não retorna. Ele segue imbatível, em longa continuidade, ainda que invisível. No auge de sua intensidade, o coro musical abruptamente interrompe-se. A luz da multidão some simultaneamente com as vozes. Blackout na imagem do nosso homem. Transição para a camada 3. Interrupção. Cena 1. Interrupção 1. Percebemos 4 mesas com microfones apoiadas em pedestais de mesa. Estão dispostos de frente para a plateia, como uma espécie de coletiva de imprensa ou uma mesa de colóquio, com o detalhe de estarem separadas. Todas as 4 mesas estão vazias. De repente, entram a atriz 1, ator 2 e ator 3. Opa! E sentam-se na mesa 1, mesa 2 e mesa 3. Atenção ao fato sugerido de que a mesa 4 fica vazia. Uma câmera de vídeo captura os rostos da atriz 1, do ator 2 e do ator 3, que são redimensionados, projetados em todo o cenário. Quando pronunciam o nome Mário Guzmão, eu ouço a palavra desafio. Sei que foi um cara que trabalhou com a massa. A atuação de Mário, para mim, foi como uma missão. Ele adquiria conhecimento e transmitia conhecimento. Por isso o desafio. E o desafio continuado. E o que me chama a atenção na questão de Mário é que ele morreu com 68 anos. Ele me desperta um desejo de continuidade do fazer teatral. Uma tônica dos atores mais velhos é a ausência de trabalhos continuados. Quando você pensa na construção da universidade, conclui que a escola de teatro não foi construída para adequar negros. E isso acentua-se ainda mais quando se é um ator negro. É isso para além de não ensinar como envelhecer. Acho que existe um grande desconhecimento sobre o processo do envelhecimento. E me identifico com a relação dele com a dança, com o teatro popular que ele tentou fazer. É alicerçada numa estrutura eurocêntrica mesmo. Capturando artistas negros, porque eu estou nessa linha tênue, onde eu penso, eu tenho de brigar. Tom, mas espera aí. Também tenho que estar muito atenta. E a própria ementa, com pequenas ressalvas, revelam isso. Isso é fato verificável e verificado. Fato Tom, fatídico. porque eu me reconheço como uma brigante, sabe?
E o que tem de positivo nisso? Se você analisa a história da universidade como objeto, não terá dúvida nessa constatação. Tom. E Mário Guzmão se formou aqui. As pessoas falam de Abdias do Nascimento de uma forma que reforça a unicidade do fato sujeito, o único. Tom. Mas na verdade, ó, tivemos e temos vários Abdias do Nascimento. Quando eu soube que Mário Guzmão era um príncipe, que sabia dialogar, tudo isso foi me conectando. Esse é o problema da iconização. Você apaga todo um entorno de personalidades que estiveram ali naquele mesmo tempo e espaço. Então, para mim, é continuidade. Não se encerra em Mário. Não se deve se encerrar em Mário. Eu tenho pensado na árvore genealógica da gente e percebo que minha família rastreada vai até um determinado lugar. Quando eu soube que seria uma montagem teatral sobre Mário Guzmão, eu pensei, essa história me encaixa. E tudo que esteve dali para trás é um grande mistério, porque a gente não sabe de onde vieram precisamente os nossos. Tom. Sabemos? Ó, uma vez, ensaiando uma peça do Zé Celso aqui em Salvador, eu tava no elenco com o Mário e eu quis tirar uma foto com ele. Então eu começo a pensar nas coisas que nos unem. E falar de Mário é falar de algo que me atravessa. Ele me disse assim, não vou tirar foto não. Tom. Aquilo me fez olhar para Mário num lugar muito subjetivo. E é aí que entra a ancestralidade na jogada. Isso que atravessa a gente. Era aquele cara que ia fazer o trabalho dele, sem muito estrelismo. Recontar essa história talvez seja também recriar os fatos sob um novo olhar. A gente é que procurava o estrelismo nele, mas ele, ó, recusava isso. Atravessar de novo, mas talvez de um modo diferente. Parece que para Mário, o ofício de ator tinha o mesmo valor que os outros ofícios. Talvez estejamos vivendo a mesma história, não? Então ele pegou a máquina fotográfica de minha mão e disse para mim, eu que vou tirar uma foto sua. Tom. Naquele momento, ele estava me dizendo, você é igual a mim e eu sou igual a você. Eu não sei se eu estou enganado, mas a impressão que eu tive naquele momento, foi que ele estava passando a missão para mim, né? E para todos que estavam chegando. Para todos que estavam chegando. Para todos que estão chegando. Todos que estavam chegando! Microfones desligados, por favor. Talvez as mesas conferência permaneçam em cena durante todo o espetáculo em lugares tantos espaçados. Ficam como que observadoras, ainda que vazias, das outras camadas narrativas 1 e 2 do espetáculo. Transição para a camada 1, bora Tribunal Futurista. Cena 2, a herança invisível. Um cenário que nos remete ao Tribunal Futurista, onde em um formato logístico inovado e lowered, não se percebe muito bem quem são os advogados, réus e testemunhas. Atenção para a sugestão de evitar uma configuração tradicional dos tribunais e articular uma dilatação do tempo sempre para o futuro. Mas ainda assim reconhecemos dois planos. No plano alto, a juíza com seus ajudantes judiciários, 2 de cada lado, totalizando 4 ajudantes judiciários. No plano baixo, advogados, réus, reclamantes de uma herança misturam-se numa espécie de feira jurídica. A plateia funcionará sempre como uma espécie de júri popular, a qual os advogados sempre se referem no sentido de cumprir o convencimento dos fatos jurídicos defendidos. O figurino, juíza, advogados, reclamantes, testemunhas, articulam-se apoiados em 2 características, futurista e elegante. O figurino, nos momentos cenas do tribunal, desequilibra uma expectativa imagética confortável do que é ser negro no futuro. Essa qualidade pode sutilmente contrastar nos momentos cenas dos reprodutores de realidade que encenam as passagens memória de Mário Guzmão. Sobre os reprodutores de realidade, camada 2, entenderemos mais adiante ao longo da narrativa. Mas adiantamos que os reprodutores de realidade acessam um lugar mais humanizados
enquanto que o tribunal futurista remete a um lugar que aponta mais para algo que exagerou no tom. A camada 3 se fará presente também ao longo da narrativa. Meritíssima, na qualidade de defensor dos direitos reclamados pelo meu cliente, Aponta para o reclamante 1. exijo suspensão dessa sessão. Alvoroço entre os presentes. Com base no fato de que o reclamante 2 não apresenta provas que atestem maternidade ao nosso prestimoso objeto tema, e que esta tenha por algum momento morado na cidade de Cachoeira, que, diga-se de passagem, possuía uma grande importância comercial na Bahia. Isso deve ser levado em conta no que pode vir a ser de fato essa misteriosa herança disputada nesse inventário. Um nobre colega está sugerindo que, para além da secreta caixa herança aqui reclamada por nossos clientes, ainda exista algo mais a ser inventariado? Tudo isso fundamentado na alta movimentação fumegueira da cidade de Cachoeira de então? Lindo! Daqui a pouco, o nobre colega vai querer supor que encontraremos dentro da caixa herança fumos envelhecidos ao longo desses 90 anos? Alvoroço entre os presentes. Meritíssima, protesto pelos risos ao longo da argumentação do doutor colega. Juiz impaciente. Protesto aceito, vai. Bate o martelo. Alvoroço entre os presentes. Prossegue, vai. Renomadíssimo colega de direito, as movimentações comerciais aqui aludidas não são somente relacionadas ao fumo, mas também à comercialização do açúcar que fundamentava o livre comércio daquela cidade. O integralíssimo colega está, de certo modo, alterando a minha intervenção. Alvoroço entre os presentes. Fui muito enfático ao me referir à maternidade aludida pelo nobre colega. Maternidade que sequer encontra-se presente nos autos deste processo de inventário. Advogado 2 irritado. Típica estratégia essa de desoficializar origens e descredenciar maternidades. Tudo isso com vistas a um possível enfraquecimento ou apagamento histórico de segmentos específicos da sociedade. Nesse momento, um ajudante judiciária 1 intervém com o livro alto à mão. Alto lá! Com base nos termos desse processo, nós, do Conselho da Ajuda Judiciária, identificamos sim uma arguta presença materna, diretamente associada a uma ausência paterna atestada e acrescentada nos autos de reclamação de herança exatamente no ano de 2010. Alvoroço entre os presentes. Protesto pelo ano de 2010, pelo simples fato de que naquele ano o nosso objeto sequer estava sendo falado ou comentado em instâncias civis educacionais. Alvoroço entre os presentes. Exatamente. Ou seja, ele estava no espaço preservado de esquecimento induzido. Juiz irritado. Protesto rejeitado. Prosseguindo com o auxílio jurídico regulamentar, aqui ainda consta da presença... Ajudante judiciária 1 lê o livro dos autos. Da presença constante de uma avó de nome Dona Odília, de onde se deduz uma condução matrifocal do nosso objeto, de quem os reclamantes 1 e reclamante 2 pleiteiam herança ilegal. Obrigado, ajudante judiciária 1, pela recuperação dos dados. Juíza para advogados. Apoiada nessas informações. O pedido de suspensão de sessão solicitado pelo advogado 1 está indeferido. Mas, considerando que as informações
informações matrifocais constam nos autos, peço que o advogado 2 e o reclamante de herança 2 articulem a comprovação dos dados expostos, no sentido de darmos lastro a essas argumentações. Alvoroço entre os presentes. E assim, prosseguirmos de forma mais segura sobre o pertencimento dessa herança, que por hora se apresenta de forma secreta, no que diz respeito ao seu conteúdo. Mas antes do nosso prosseguimento, se faz necessária uma questão. Pausa. Todos que estavam em alvoroço entram em súbito estado de expectativa sobre a questão a ser apresentada pela juíza, instalando um clima de ansiedade que preenche o vazio do silêncio. Por favor, solicito presença em destacado nesse tribunal do reclamante 1 e do reclamante 2. Após uma certa confusão, organizam-se de forma a deixar destacados à frente da juíza o reclamante 1 e o reclamante 2. À sua disposição, meritíssima. Silêncio! Todos aguardam a mesma frase. Protocolado o reclamante 2. Ele percebe que todos olham para ele, mas reconhece a razão. Logo após, ele se dá conta da falta protocolar e enuncia a frase. À sua disposição, meritíssima. Juíza cansada. Prossigamos, né? Com esse inventário de herança que já se desenrola por alguns muitos anos. A questão apresentada pelos meus supremos colegas aqui ao meu lado, Cumprimenta rapidamente os ajudantes judiciários. refere-se a fatores motivacionais do requerimento de caixa-herança deixado por Mário do Nascimento, que vem a ser um cidadão cachoeirense, nascido no início do século XX, de onde realizou deslocamentos para várias cidades, entre elas Salvador e Itabuna. A herança deixada por Mário do Nascimento e reclamada neste inventário encontra-se com seus aspectos fundamentais segredados. Ou seja... Irônica. Não sabemos do que se trata exatamente o pleito. Alvoroço entre os presentes. Ambos os reclamantes requerem, através desse processo, um legado que não se sabe exatamente o que é. Olha para a plateia. Ou talvez não consigamos enxergar concretamente, invisibilizado por regras que simplesmente decidimos seguir. Olha para os reclamantes 1 e 2. Alvoroço entre os presentes. Sendo invisível, não conseguimos mensurar o valor financeiro ou mesmo imaterial. Oh, meu Deus. As partes reclamam e combatem-se através de seus advogados por uma caixa surpresa. Pausa. Então, a questão. Prezados reclamantes, desejam continuar esse eterno processo de inventário que dura anos, ainda que não se saiba ao certo o seu conteúdo? Silêncio. Ambos os reclamantes, 1 e 2, entreolhos. E inicia uma canção em uníssono, com tratamento musical aproximado ao coro Coça. A letra é do próprio Áudio e Anunciação, mas a música ainda aguardará por seu compositor até que venha a montagem. Assim esperamos. Solta o som. O que eu vejo, Você não vê? mas se eu percebo, Eu quero ter. herança dada não tem disputa. Se disputada, declara luta. Herança dada, não tem disputa. Se disputada, declara a luta. A invisibilidade tornou-se um modo de existir. Enquanto abro a caixa, fecha-se o olhar enviesado. Não sei do que se trata, não trato do seu retrato. Reconheço nos seus atos rastro de um passado. Reclamo que não vejo, mas sinto que desejo. Enquanto se tripular o desejo mais intenso, meu querer tripular. Meu desejo mais intenso, meu querer. A resposta a essa questão desfaz a razão. Me perguntam se eu quero a caixa. A caixa. Como responder esta pergunta se a resposta está dentro da
E a juíza impaciente sentencia resumidamente. Entendido! Prossigamos com o processo. Para satisfazer a solicitação da excelentíssima juíza, peço autorização para a reconstituição de fatos com os reprodutores de realidade dessa vara jurídica. Solicitação acatada, vai! Que entre os reprodutores de realidade desse fórum. Bate na tela! Transição para a camada 2. Memória. Cena 3. O nascimento. Percebemos refletido em vídeo texturizado e fragmentado, como que pedaços soltos de memória, quase de modo subliminar, uma imagem foto de Mário Guzmão em 1959, na peça teatral O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. A projeção interrompe-se ligeiramente. Ouvimos em primeiro plano o som de uma multidão, ainda na escuridão da cena. De repente, o som do vapor de cachoeira sobrepõe-se ao som da multidão que se mantém em segundo plano. Na beira do rio Paraguaçu, percebemos o velho e o rapaz. Mirandolina chegou ontem de Salvador, pegou o último vapor, doida pra ter seu filho aqui em Cachoeira. Ele solta uma gostosa gargalhada, rapaz, estranhando. O que foi? Mirandolina é mãe de todos os bebês de Cachoeira. Basta olhar a cara de todas as crianças por aqui. Também não é assim. Ser mãe de leite não significa que ela é mãe de verdade. Pois então, como se já não bastasse as de leite, ela ainda vai ter os de barriga? Direito dela. Ela precisa ter seus filhos que tenham as aparências dela. Filho de verdade. Quando digo pra você olhar a cara das crianças de Cachoeira, não é à toa. O leite mergulha no sangue do rebento e toda criança pega as aparências da ama. Pode reparar. Lindo! Cachoeira inteirinha parece Mirandolina. Oxe, o senhor tá doido? De onde é que você tirou isso? Isso tá poxa. Velho reflexivo. Mas eu entendo ela. Por ser mãe dos seus, ela precisa ser mãe de todos. O leite do peito como moeda de troca. Som do vapor de cachoeira apita mais alto. Como assim? Deixa pra lá. Você não vai entender isso não. Rapaz infeliz. Que já é o terceiro rebento. E eu não sei. Ainda por cima pegou barriga com o irmão do pai do primeiro rebento. A criança vai nascer prima do próprio irmão. Rapaz preocupado. Isso dá problema, é? Isso deve dar de sorte. Vamos, o vapor vai ajudar. Vamos pro vapor ajudar essa pequena que pelo tamanho da barriga. A criança deve ser um gigante. Som do vapor invade o ambiente. E logo em seguida, ouvimos em off o grito de Mirandolina. Vamos, me ajudem que agora quem está precisando sou eu. Ai! Gritador de Mirandolina. Mistura-se ao som de chamada do vapor de cachoeira. Logo em sequência, vemos uma grande cama, como que fantasticamente no meio, povoado por 3 iaôs, todas em função do nascimento da criança, como que parteiras. Toques de atabaque e a mesma sonoridade em coro coça da cena 2 invadem o ambiente, misturados ao som do vapor de cachoeira, insistente em segundo plano. No alto, ao centro, uma grande imagem de Xangô se impõe. E todos evocam uma canção sem letra de chamamento receptivo da criança. No meio da canção, segue-se o diálogo. Minha mãe parece que é homem. Homem o quê, criatura? É menino. Se diz homem quando já é feio. Ora, se já não é, vem no calor desgramado desse Rio de Janeiro, só deve ser homem feio. Gritos fortes de Mirandolina invadem o ambiente. É feito ou não, não sei. E a O2 animada. Só sei que ele não vem só. Fácil danado. Gritos mais intensos de Mirandolina. E a O3 alegre. Tá vindo dois. Gritos mais intensos ainda de Mirandolina. Só vai ficar eu. Não digo uma coisa dessa, menina. Não sou eu que indico, não. É que é assim. Se os dois ficarem aqui, quem é que vai proteger eles? É verdade. Curiosa. Quando vem assim, é porque a protetor veio junto. Gritos ainda mais intensos de Mirandolina. E mexe. E vai ter que voltar e se tornar um protetor. Alegre. Essa parece uma menina. Vamos, Mirandolina! Força! Força! Com um grito lancinante, um
jovem homem negro da cena 2 surge no alto e canta uma canção em coça chamada Cauleza, como que extensão ao coro coça forjado de atabaque que agraciou o parto das duas crianças. Nota informativa do autor. Cauleza é uma canção popular da África do Sul que faz referência aos ataques policiais aos negros que costumavam acontecer durante o apartheid. Aqui a música surge justamente no movimento contrário, ou seja, no surgimento da vida. Cauleza, mama cauleza, cauleza, mama cauleza, cauleza, mama cauleza, cauleza, mama cauleza. Jonga, 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 cauleza. Jonga, 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 cauleza. Jonga, 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 cauleza. Jonga, 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 cauleza. Depressa, mãe. Depressa. Por favor, não deixe que te pegue. Depressa, mãe, depressa. Depressa que a polícia já vem. Olha depressa nos meus olhos, mãe. Olha pra mim rapidamente. Depressa, mãe, depressa. Eu quero te ver. Preciso te ver agora. Ainda que rapidamente, depressa, mãe. Depressa. Jonga, 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 cauleza. Jonga, jonga. No meio da cena cantada, vemos Mirandolina com 2 bebês ao centro do terreno. Ao final da canção, o homem em silêncio vem e pega uma das crianças e some na escuridão. Mirandolina e as Iaôs entristecem com a ida da criança. E ainda em conjunto, elas, Mirandolina, Iaô 1, Iaô 2 e Iaô 3, lançam um canto ligeiro e lamentoso, acompanhado por um atabaque solitário. Transição para a camada 3. Interrupção. Cena 4, interrupção 2. Recebemos 4 mesas com microfones apoiados em pedestal de mesa. Estão dispostos de frente para a plateia como uma espécie de coletiva de imprensa ou uma mesa de colóquio com o detalhe de estarem separadas. Todas as 3 mesas estão vazias. De repente, entram atriz 1, ator 2, ator 3 e atriz 4. Sentam-se nas 3 mesas. Uma câmera de vídeo captura o rosto de cada ator e atriz, que é redimensionado em todo o espetáculo. Eu não preciso e não quero alterar as minhas veias. Estamos apostando hoje na possibilidade de disputar não mais um espaço dentro de outros projetos para as nossas questões. Nota informativa do autor. Essa última réplica aqui do autor 3 é uma citação da fala de Luísa Baines em epígrafe de documento intitulado Por uma Política Nacional de Combate ao Racismo e à Desigualdade Racial, da Cultura Gráfica Editora Limitada, 1996. Nesse momento do espetáculo, a fala do ator 3 é completamente afetada, inspirada e, por vezes, usa citações diretas da referência aqui informada. Eu somente conheci o Mário Guzmão em 2016. Eu quero trazer toda a minha indignação impregnada em toda a elegância que eu vejo em Mário. Não quero alterar as minhas veias. Estamos apostando na possibilidade de que, através de nossas questões, nós consigamos tocar muito fundo nas questões que dizem respeito à sociedade brasileira como um todo. Às vezes eu me pergunto se fui eu que não pesquisei ou se ele foi escondido de mim. Porque eu não observava Mário. Força pra mim não está atrelada a grito, não. Não mais. Porque eu me pergunto muito pra quem a gente quer falar, sabe? Atriz 4 irritada. Somente vim saber de Mário em 2016. Por quê? Tomamos como definição de movimento negro todo movimento organizado que tem como particularidade a atuação em relação à questão racial. Eu não quero falar apenas pra quem já conhece Mário Guzmão.
Quero também falar para quem não sabe. Dessa forma, podemos dizer que existiu um movimento negro no Brasil desde que os primeiros seres humanos escravizados na África chegaram à costa brasileira. Mário Guzmão sempre dizia que o negro podia se articular como o negro do terreiro ou o negro do quilombo. 1931, foi fundada a Frente Negra Brasileira em resposta ao mito da democracia racial. Mito bastante difundido pela publicação do livro Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire. Às vezes, quando a gente monta um espetáculo com atores negros, diretores negros, né, dramaturgo negro, a gente acaba querendo falar somente para negro. Mas no fundo não é isso. A imprensa negra surge com o jornal O Clarim da Alvorada em 1924 e o Getulino de 1923 em Campinas, pares nossos que denunciavam os aspectos de discriminação no quadro urbano. Mário dizia que eu usava o modo do terreiro. Feliz. Ele era um negro do terreiro. Atriz 4, desesperante. Eu não conheci o Mário, gente! Na verdade, eu quero conversar. Eu quero dizer, senta aí. Sente aí. Sente. Eu tenho umas coisas para falar para você. Na década de 40, temos as manifestações teatrais, como o Teatro Experimental do Negro no Rio de Janeiro, o TENSP em São Paulo, mas não podemos esquecer do De Chocolate, que em 1926 fundou a CIA Negra de Revistas. Acho que sou como o Mário. Me sinto mais do terreiro do que do quilombo. E os textos de teatro escritos e produzidos por Arthur da Rocha, lá no Rio Grande do Sul, no final do século XIX, 13 peças teatrais tematizando o negro liberto para uma sociedade ainda escravagista. Ator 2 incomodado. Eu não quero alterar minhas veias, não. Não quero gritar, não. Às vezes eu me sinto como um invasor em certos lugares da sociedade, como se aquele lugar não fosse construído para mim. A ideia de movimento negro funcionou de forma constante e com características distintas, mas podemos localizar 3 momentos mais urgentes. No fundo, eu sei que o lugar me pertence. Então eu me pergunto, o que me faz ter essa sensação? Deve ser coisa da minha cabeça, né? A questão é, quem colocou isso na sua cabeça? De todo modo, tem cabeças envolvidas. Primeiro momento intenso do movimento negro foi o início do século, até o golpe do Estado Novo em 1937. Minha cabeça! Segundo momento foi no processo de redemocratização na década de 40 até o golpe de 64. Não, de alguma outra cabeça, entende? E o terceiro, com o movimento negro contemporâneo que surge na década de 70, onde temos o movimento negro unificado em 1978. Essa é a década que Mário Guzmão mais trabalha. Mais de 20 espetáculos somente no grupo dos novos. Ator 2 rindo. Agora, então podemos dizer que Mário Guzmão foi um movimento negro em si. Você se movimenta e já está em processo social. Perceberam que antes de cada movimento tem um golpe? Atriz 1 gritando. Quero o quarto movimento. Não precisa o grito! Oi? Deixa pra lá. Todos prestam atenção à atriz 4. Quando a gente percebe que alguém que esteve na resistência por tanto tempo escolheu e exerceu essa profissão de maneira tão digna, que ela de repente ela some, de certa forma, a gente se sente culpado também. A gente sempre está pisando em lugares que já foram pisados por outras pessoas. E então, eu estou pisando na escola de teatro da UFBA, que foi o espaço em que Mário Guzmão também pisou. Permitir que você desapareça é não valer essa história que foi construída. É um apagamento histórico. Eu somente o conheci em 2016, 20 anos após a sua morte. Desculpa, Mário. A gente está muito feliz que você tenha voltado, Mário. E vamos ficar bem atentos para que você esteja sendo presente em Rede Vivo.
Novamente, percebemos refletido em vídeo texturizado e fragmentado, como que pedaços soltos de memórias, quase de modo subliminar. Imagem e foto de Mário Guzmão, em 1958, na peça teatral A Almanjarra, de Arthur Azevedo. A projeção interrompe-se ligeiramente. Percebe-se de imediato, entrando pelas portas laterais do Teatro Martim Gonçalves e pelo centro-escada que vem da cabine técnica, uma procissão da Irmandade da Boa Morte, a mesma que foi realizada durante o prólogo atmosférico na parte externa do teatro. A procissão é enriquecida por uma sonoridade musical com dinâmica rítmica, a mais intensa e ligeira possível, nos limites da fidelidade com a Irmandade da Boa Morte. Após alguns segundos de procissão, ouvimos o grito em off do rapaz 1. Dona Odília, o Mário caiu! O Mário caiu! Logo após o grito do rapaz, de imediato a procissão desfaz, transformando-se em uma grande feira cachoeirense. Vão delineando diversos sons que reproduzem feirantes anunciando ofertas de preço. Compradores humoradamente clamando por descontos, pechinchando. Pelo amor de Deus, Crianças chorando no colo da mãe. Sons de charretes e cavalos relinchando. Compadres e comadres se cumprimentando. Paqueras disfarçadas de saudações. Pregoeiros cantando suas mercadorias. Cachorros latindo e risadaria cheia de vida. No plano alto, vemos o jovem homem negro, agora acompanhado de uma pequena menina negra, que o protege em cada movimento que ele faz. O jovem homem negro observa a Dona Odília ao meio do palco, no plano baixo, no meio dos feirantes. Dona Odília inicia uma canção pregonando vendas de quitutes. Rapaz entra em cena interrompendo abruptamente a canção pregoeira de Dona Odília. Imediatamente, a feira se desfaz. E vemos somente Rapaz 1 e Dona Odília em cena. Dona Odília, o Mário caiu. Dona Odília preocupada. Caiu de onde, menina? Ele foi pro terreiro e chegando... Mas eu não deixei ele na festa da ajuda? Nota informativa de rodapé. Abre aspas. Na festa da ajuda tinha uns ternos e tinha umas bandas. E nos dias de festa apareciam uns mandus. Umas pessoas vestidas lá com uma roupa muito estranha, não tem cabeça, ficava com aquele rolo grande, dançando ali dentro. Fecham-se aspas. Guzmão, Abu de Barcelar, página 31. Então, ele saiu da festa assustado com os mandus. Assustado? Eu também acho estranho, Dona Odília, aquele troço sem cabeça. As crianças ficam tudo assustadas. Então o Mário correu pro terreiro. Melhor assim. Melhor não. Invadiram e quebraram tudo no terreiro. Oxi. Foi, Dona Odília. O Mário subiu na árvore para se proteger e caiu. O Mário caiu, Dona Odília. Rapaz 1 e Dona Odília saem de cena. E logo em seguida, acompanhado de sonoridade em off de ataques em um terreiro de candomblé. Um grupo de mandus cruza ligeiramente a cena. Logo após, no plano alto, vemos Mário menino no colo da avó, que acaricia o neto. Vó, por que eles entraram daquele jeito no terreiro? Porque eles não conhecem, Mário. Somente por isso. Não conhecem o quê? Eles não sabem que ali é a casa de nossos ancestrais que nos protegem. Fui pra lá ontem para me proteger dos mandus. Quando eles entraram no terreiro, eu cheguei a achar que eram os mandus. Então, eu fui para a árvore. A senhora uma vez me disse que o lugar de proteção mesmo é na árvore, que os cultos eram feitos nela. Há muito tempo atrás, o terreiro era a árvore. E a Irmandade? Por que a senhora não quer que eu fale para ninguém o que se passa por lá? Para nos proteger, Mário. Somente para nos proteger. Dona Odília olha no olho de Mário. Promete que você não vai dizer para ninguém o que você vê e ouve na Irmandade da Boa Morte. Promete? Prometo. Vai ficar aqui. Mostra a palma da mão.
vai ficar guardado aqui. Dona Odília pega a mão de Mário Menino, ela fecha e beija a mão do neto. Dona Odília começa a canção Zeni Zenabo, um canto no idioma africano Kossa, para Mário, em versão cantada por Miriam Makeba. Após a estrofe, o coro musical se junta à voz de Dona Odília, como se reproduzindo vozes distantes, anteriores e ancestrais. Transição para a camada 1, Tribunal Futurista. Cena 6, Anjo da Guarda. Na transição para a camada 1, Tribunal Futurista, percebemos refletido em vídeo texturizado mais uma vez e fragmentado como que pedaços soltos de memória, quase de modo subliminar, imagem e foto de Mário Guzmão em 1958 na peça teatral Graça e Desgraça na Casa do Engole Cobra. A projeção interrompe-se ligeiramente. Juíza cansada, frente aos fatos apresentados através dos reprodutores de realidade. Confere-se nesse inventário predominância ao fator matrifocal, sobrepondo-se ao patrifocal do cidadão Mário do Nascimento. Alvoroço entre os presentes. Entendendo que o mesmo nasceu em processo de gemelaridade, portanto protegido ao longo da sua trajetória por uma irmã gêmea morta no nascimento. Para os ajudantes judiciários. Anote-se. Bate martelo. Advogado 1. Mas não percebi essa morte nos fatos apresentados pelos reprodutores de realidade. Advogado 2. Mas a bebê foi morta. Alvoroço entre os presentes. Ok, senhores, calma. Vamos devagar. Para ajudante judiciário 2. Por favor, corrigir e inserir que o bebê anjo morre um tempo após o nascimento, inserindo-se no ambiente ancestral e não durante o nascimento. Ficando apenas no ambiente terrestre o cidadão Mário do Nascimento, então protegido astralmente pela sua irmã gêmea. Advogado 1 inseguro. Ó, até onde eu entendi, pelos reprodutores de realidade, o seu Mário era protegido por Xangô. Ajudante judiciário 3 confuso. Xangô? Silêncio. Todos olham para ajudante judiciário 3 com o livro dos autos do processo em mãos e aberto. Ajudante judiciário constrangido. É que nos autos do processo consta que o senhor Mário não era iniciado. Começa a folhear o livro. Pelo menos é o que está aqui escrito. Reclama-te 1. Não é necessário que ele seja iniciado para ser filho de Xangô. Ajudante judiciário é um excitante. Mas ele não é filho de Dona Mirandolina de Cachoeira. O reclamante está acrescentando uma outra filiação ao Mário do Nascimento. Filiação de instâncias diferentes. Ajudante judiciário 2. Como assim de instâncias diferentes? Na instância terrestre, sua filiação foi Dona Mirandolina. Sua filiação ancestre, Xangô. Ajudante judiciário 4 sussurrando para ajudante judiciário 2. Ele está falando de um anjo da guarda. Reclamante 1 flagrando sussurro. Mas anjo da guarda? Não na secção cristã. Alvoroço entre os presentes. Na secção africana, o que foi a ancestralidade de Mário. Ajudante judiciário é analítica. Acepção africana. O anjo da guarda é um antepassado que, após deixar o plano terrestre, fazia parte da energia do seu orixá. Alvoroço entre os presentes. E passava para a terra para ajudar ancestralmente seus descendentes e seguirem trajetória. Nesse sentido, Mário era filho de Xangô. Ajudante judiciário 4 sussurrando para ajudante judiciário 2. Então acrescenta aí nos autos do processo que o Mário do Nascimento tinha laços familiares com Xangô. Ajudante judiciário sussurrando. E que tinha dupla proteção ancestral da sua irmã gêmea e de seu parente antepassado de nome Xangô. Juiz e paciente. Atenção, gente. Para que possamos prosseguir com os procedimentos de inventário da herança deixada pelo tema desse processo... Advogado 2 interromper. Excelência, desculpa a interrupção, mas os eventos dos reprodutores de realidade do judiciário convocados para este tribunal não finalizou seus trabalhos. Juiz incomodado. Não! Os fatos foram apresentados e encerrados nos seus tempos de cena jurídica. Todos somos testemunhas, todos. Aliás, vou falar em testemunha. Agora que temos a matrifocalidade aferida, satisfazendo a interpelação aqui do advogado 1,
convocamos uma testemunha que se pronunciará no sentido de favorecer as decisões desse inventário. Alvoroço entre os presentes. Quem é essa testemunha? A testemunha 1 fará um relato de um encontro com Mário do Nascimento ainda em vida. Eu peço, por favor, que compareça ao púlpito para que possa dar sua contribuição junto a este inventário a testemunha de nome... Confere o livro. Juliette Guzmão. Alvoroço entre os presentes. Iluminação reduz espaço, instalando uma atmosfera íntima para a testemunha. Que ao colocar-se no púlpito, faz uso de um microfone que projeta a sua voz. A testemunha 1, Juliette Guzmão, ajeita o pedestal do microfone e nesse momento vemos também a sua imagem projetada em close ao fundo do cenário, deslocando sua presença para um possível espaço memória. Com licença. Confesso que é muita coisa aqui mexendo. Eu não esperava que eu pudesse conversar com você, Mário. Somente aqui. Assim, nesse lugar. Enfim. Eu estou em um momento bem delicado da minha vida. Só eu sei o quanto tem me feito bem estar aqui em contato com você, nessa oficina. Em contato com as coisas que você tem trazido. E tenho certeza que vai trazer ainda muito mais. É muito forte quando eu estou dentro de um processo como este. Um curso de teatro junto com ambulantes, eletricistas, estivadores. Isso de você ter vindo para Salvador e trabalhar com essas pessoas que têm pouco acesso. Misturadas a imagens da testemunha projetada pelo cenário, surgem imagens fotográficas de Mário Guzmão em peças teatrais, em momentos de vida social, assim como de instituições por ele influenciadas. Essas imagens flutuam como memórias, deslocadas até o final da narrativa da testemunha 1. E todos ficam dizendo, ele fez tantas coisas. Primeiro aluno negro da Escola de Teatro da UFBA. Foi dirigido por Martim Gonçalves. Fez parte de uma época que o teatro baiano tinha uma força que contagiava o Brasil inteiro. Fez parte do grupo dos novos no Teatro Vila Velha. Tantos anos de parceria com João Augusto, que fez uma peça para você. Isso é muito forte. Porque hoje, aqui no meu tempo, eu mal comecei e já estou cansada. Imagino como deve ter sido difícil para você também, né? Tudo aquilo que aconteceu com você, lutar tanto, conseguir trabalhar em tantos espetáculos, estar no palco em uma peça como Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri, no ano exato do golpe militar no Brasil, em 1964. Ter que apresentar no batalhão do Forte do Barbalho todo dia, somente pelo fato de ser artista em anos tão repressores. Influenciar tanta gente. Ter sido o cara que plantou a ideia da criação do Bando de Teatro Olodum. Ter sido uma das sementes do Ilê Aie. E no final ficar essa coisa tão forte de que você foi uma pessoa maravilhosa, mas que morreu. Interrompe a fala. As coisas me fogem na cabeça agora. Não sei o que dizer. Não sei. Eu só quero te agradecer pela sua força, pela sua coragem. E eu tenho certeza absoluta que este processo em mim vai me transcender, sabe? Como negra, como mulher, como uma pessoa consciente da existência de Mário, do seu discurso e de todo o seu ativismo negro. Você morreu muito rico. E isso reverbera até hoje. De repente ouvimos um forte barulho de martelo da juíza. A projeção simultânea do rosto da testemunha interrompe-se. E a iluminação imediatamente retira-nos da intimidade do depoimento, revelando novamente o tribunal. O tribunal futurista e seus componentes. Juíza decidida para a testemunha 1. Obrigada. Obrigada pelo seu depoimento.
Gostaria de solicitar aos eminentes ajudantes judiciários apreciação para o cancelamento desse inventário. Que alvoroço dos presentes! Testemunha 1, visivelmente sentindo-se culpada, muita confusão no ambiente judiciário, ajudante judiciário 2. Por favor, gostaria de solicitar silêncio nesse recinto. Alvoroço dos presentes, ajudante judiciário 2. Os advogados protestam. Advogados protestam. Podem protestar. Podem. Como manter essas qualidades? Vossa Excelência está sugerindo o arquivamento do processo de inventário da Caixa Herança de Mário Nascimento após tantos anos de luta. Alvoroço dos presentes. Juiz irritada. Terei que pela primeira vez em anos de processo concordar com meu douto colega, adversário, advogado meritíssima. Tantos anos de trabalho não podem ser arquivados a partir de uma martelada judiciária. Solicitamos imediato esclarecimento. Agora eu me irrito. Os procedimentos realizados neste tribunal estão apoiados em causas vazias. Alvoroço dos presentes. A testemunha acaba de sugerir inexistência de objeto a ser inventariado, gente. Testemunha 1 assustada. Eu? Mas eu não sugeri nada. Ajudante judiciário 1 com a testemunha 1. Por favor, não se referir à juíza. Suas ações nesse tribunal devem responder ao procedimento protocolar comunicado pelo advogado 2. Como pode? Como pode uma caixa herança ter algum valor monetizável quando o tema desse inventário sequer tinha valores econômicos reconhecíveis? Alvoroço dos presentes. Os reclamantes 1 e 2 sabiam dessa situação? Mas a testemunha falou em riqueza. Inclusive, foi a última palavra do relato. Ajudante judiciário 1 para reclamante 2. Por favor, não se referir à juíza. As ações de vocês nesse tribunal devem responder ao procedimento protocolar comunicado pelos seus respectivos advogados. Muita confusão no tribunal, juiz irritada. Solicito ao menos uma pausa nessa sessão. Com a batida do martelo, todos do recinto iniciam uma canção em uníssono. O que a realidade traz? É o que a realidade faz. O que a realidade traz? É o que o homem não faz. Mas o que o homem faz? A realidade traga. A realidade faz. O homem vem de faz. Portanto, Imediatamente ao último faça da canção, ouvimos Mirandolina gritar em off. Mário, meu filho, você vai fazer o quê, menino? Não saia daí agora, vem pra mesa. Transição para a camada 2. Memória. Cena 7, o fim do vapor. na transição para a camada 2, memória, percebemos refletido em vídeo texturizado e fragmentado, como que pedaços soltos de memórias, quase em modo subliminar. Imagem e foto de Mário Guzmão em 1964, na peça teatral Eles Não Usam Black Tie, de Guarnieri. A projeção interrompe-se ligeiramente. Sala da casa de Mirandolina, que prepara um almoço. Mário Merino entra com um pequeno saco de queimados nas mãos e senta-se à mesa. Mário, não é a mesa que vai à cadeira, é a cadeira que vai à mesa. Onde você conseguiu esses queimados? Sabe que agora não é hora. Na igreja, acertei todo o catecismo e fiz o cântico inteiro. E os nomes das imagens. Mirandolina rindo. Das imagens. A de São Jerônimo é a mais bonita. E a maior também. Lindo. E o cântico, posso cantar inteirinho até agora. Quer ver? Mirandolina rindo. Não precisa, Mário. Ai, deixa eu cantar pra não esquecer. Come antes que esfrie.
Você não tem vergonha de ser negro, não? Silêncio. Mirandolina, surpresa. Que é isso, Mário? Me perguntaram isso hoje quando eu terminei o cântico na igreja. Incomodada mesmo? Mário Menino disse sim com a cabeça. E você disse o quê? Não entendi direito o que ele queria saber. O bom é que ganhei esse saco de queimados. Mostra o saco de queimados para a mãe. Mirandolina pega o saco da mão dele. Mário, há muito tempo atrás, num lugarejo escondido, só moravam pessoas cegas. Um dia, um elefante decidiu visitar o lugarejo e os 3 cegos mais velhos do lugar foram tocar no desconhecido para descobrir o que era. O primeiro tocou no corpo do elefante e disse que aquilo era uma parede. O outro alisou somente as presas do elefante e entendeu que eram 2 lanças afiadas. O último pegou na tromba e achou que era uma cobra. Vai. Pega esse saco de queimados e leva de volta, filho. Ah, mas devolver pra quem, mãe? E os cegos, Mário. Devolva os queimados pros cegos. Mário Menino revela um leve sorriso, indicando que entendeu o recado e caminha para sair de cena. Quando de repente se assusta com o vapor de cachoeira que invade o ambiente e seu sonoro. Mãe, é verdade que o vapor de cachoeira vai parar de funcionar? Preocupada. Sim, Mário. Vai parar de funcionar. O vapor tá ficando sem precisão. Nesse momento, o vapor de cachoeira toca bem alto. Transição para a camada 3. Interrupção. Cena 8, interrupção 3. Percebemos que as 4 mesas com microfones apoiados em pedestais de mesa. Mesas podendo estar dispostas de frente para a plateia ou não, com uma espécie de coletiva de imprensa ou uma mesa de colóquio, com o detalhe de estarem separadas. Todas as 4 mesas estão vazias. De repente entra o ator 3 e senta-se na mesa 3. Uma câmera de vídeo captura o rosto do ator 3, que é redimensionado em todo o cenário. Observação. Detalhe para que as outras mesas fiquem vazias, compondo o ambiente. Fiquei sabendo da existência de Mário Guzmão andando pelas ruas do Maciel do Pelourinho. Sabendo que ele era um artista negro, ativista, que trabalhava com as pessoas do Maciel. Outros diretores fizeram algo parecido como Sônia de Brito com o Teatro do Sesc, o Márcio Meirelles com o Bando de Teatro Ludum, mas a célula disso tudo é Mário Guzmão. Ali eu percebi que a cidade deve isso a ele, um olhar com senso crítico sobre a atividade teatral. A cidade deve isso a Mário. O que me chama a atenção é como nossas referências negras não são respeitadas como merecem. Eu penso também nos meus amigos da Cidade Baixa, que não tiveram a chance. Alguns queriam ser atores, atrizes, mas não conseguiram. E os que conseguiram, como Mário, a história foi muito dura. Importante a gente levantar essa história, mas pensar também por que as coisas não mudam. E onde é que entra também a gente como artista, ativista, para sinalizar isto para os que estão chegando, que eles possam ter uma possibilidade mais digna através do que escolheram fazer. A distinção e a desigualdade é um fato primordial que todas as cegueiras dos interessados não têm força de apagar. Essa desigualdade originária, brotada no laboratório imenso da natureza, é bem diferente da outra diversidade oriunda da política, a distinção das classes sociais. Nota de rodapé. Essa última fala do ator 3 é uma citação direta do fragmento da obra Dois Atlânticos, Teoria Social, Antirracismo, Cosmopolitismo, de Sérgio Costa, Belo Horizonte, editora Universidade Federal de Minas Gerais, 2006, página 176. Ator 3, levanta-se, observa as outras mesas vazias, reflete por um instante e sai de cena. Transição para a camada 2. Memória. Cena 9. Salvador é meu pai. Ressoa pela derradeira vez o som do vapor de cachoeira, que vai se transformando em coro-coça com sua musicalidade imponente.
transformando o espaço, antes com a calma presença do rio Paraguaçu, em uma Salvador antiga, porém muito próximo da cidade de Cachoeira. Figurinos caem do alto, de onde mantêm-se presos a partir de uma coreografia, atores e atrizes vestem-se compondo um ambiente de antiga cidade grande. E apesar das constituições variadas de figurino, que compõem historicamente a velha Salvador, os movimentos coreografados sustentam-se em uma mobilidade de matriz africana, explorando contrastes com uma possível pseudo-burguesia soteropolitana. Mirandolina ligeiramente sola um canto coça. Enquanto no plano alto surge o nosso jovem negro com uma bunda na cabeça. Do alto observa a cidade em movimento, assim como aprecia toda a coreografia que se procede na cena. No meio de todos, aparece o Mário Menino, que trata uma espécie de dança-luta com todos os componentes da cidade grande. Após o ligeiro solo de Mirandolina e ainda com sonoridades coças, todos, exceto o Mário Menino, no plano baixo, e o jovem homem negro no plano alto, retiram os figurinos pseudo-burgueses que sobem vazios e somem no alto. No plano baixo, atores e atrizes ficam nus e estáticos, com olhares em direção ao Mário Menino. No plano alto, jovem homem negro observa tudo com olhar atento para a plateia. Eu não era cego e observava todos eles por dentro e na sua totalidade. Enxergava o corpo, as presas e tromba dos elefantes. Sorrindo. Eles nem percebiam. Salvador logo de primeira não me assustou. Era muito parecida com Cachoeira. Na ladeira do alto, do bairro da Saúde, eles eram todos negros. Aliás, toda a cidade era negra, mesmo que eles não percebessem. Mas eu percebi. Em um jogo de luz, o corpo estático de atores e atrizes nus somem. Agora vemos intimamente somente os dois. O jovem homem negro no plano alto e Mário Menino no plano baixo. Ambos de boina. Em um canto discreto, como que em um plano mais distante, com iluminação diferenciada, percebemos a discreta presença da menina negra. Salvador foi que nem um pai para mim. E foi ali, na casa da ladeira do alvo, que um dia eu abri a porta. Estava prestes a pendurar minha boina, que nem essa aqui, no gancho do cabeleireiro de entrada, quando percebi que ele estava ocupado por um outro chapéu. Eu parei de repente e olhei aquilo como se jamais tivesse visto um chapéu masculino. quando minha mãe, vindo da sala de estar, me chamou, havia alguém ali que queria me ver. Acompanhei minha mãe e notei um homem em pé, suas costas voltadas para a porta. Quando entrei na sala, ele se virou. E então vi um homem de uns 30 e poucos anos, bem alto e vestido de modo elegante. Ele deu um passo em minha direção com um sorriso nos lábios. Mas o menino olha para o jovem homem negro. Parei e observei com o mesmo sentimento que tive ao ver o estranho chapéu no cabideiro de entrada. Olhei aquele homem da cabeça aos pés. Era um desconhecido para mim. Desconhecido? Jovem homem negro para Mário Menino. Sim, desconhecido. Até que meus olhos chegaram aos seus sapatos elegantes e bem engraxados. Minha mãe quebrou o silêncio dizendo: "Este é o seu pai." Fiquei ali parado, me sentindo envergonhado, sem saber o que dizer. Eu não tenho certeza, mas ele parecia do mesmo jeito, desconcertado, sem jeito. Minha mãe ficou do meu lado, com uma mão sobre meu ombro, quase me empurrando na direção dele, mas eu não me movia. Mário Menino para o jovem homem negro. Posso me livrar do olhar de desapontamento de minha mãe, quase de dor. E hoje compreendo. Ela esperava outra reação minha. Rindo. Talvez que eu me atirasse nos braços dele. Por algum motivo nunca havia crescido em mim nenhum sentimento de carência por não ter pai. Imagine, eu tinha Dona Odília e Mirandolina, minha mãe. Tom. Ele rompeu o silêncio constrangedor dizendo:
E então, meu rapaz, evocado na canção, os 4 atores aderem ao canto da menina negra. Enquanto o jovem homem negro desce do segundo plano e se encontra com Mário Menino. Todos cantando a letra é de geral denunciação. Guzmão, Guzmão, bastão de combate, Mário. Guzmão, Guzmão, realidade em suspensão. Guzmão, Guzmão, bastão de combate, Mário. Guzmão, Guzmão, realidade em suspensão. O Mário Menino, então, tira sua boina e entrega para o jovem homem negro. Todos observam Mário Menino subir no plano alto e sumir da cena. E nunca mais vi aquele homem. Guzmão, Guzmão, bastão de combate, Mário. Guzmão, Guzmão, realidade em suspensão. Guzmão, Guzmão, bastão de combate, Mário. Guzmão, Guzmão, realidade em suspensão. Nesse momento, enquanto os atores cantam e coreografam, Diversas projeções em vídeos texturizados e fragmentos como que memórias deslocadas sobre o cenário são incendidos das imagens de Mário Guzmão, atuando no palco do Teatro Santo Antônio e no Teatro Vila Velha, O Romanceiro da Paixão, em 1966, Teatro de Cordel, em 1966, O Vaso Suspirado, de Chico Pereira, em 1967, O Consertador de Brinquedos, em 1967, e O Noviço, de Martins Pena, em 1965. Guzmão, Guzmão, bastão de combate, Mário. Guzmão, Guzmão, realidade em suspensão. Guzmão, Guzmão, bastão de combate, Mário. Guzmão, Guzmão, realidade em suspensão. Todos os personagens saem do cenário, exceto a menina negra que se mantém no segundo plano, observando o jovem homem negro, Mário, que se encontra agora intimamente ao centro da cena, em uma espécie de quarto. Transição para a camada 3, interrupção. Cena 12, interrupção 4. Uma câmera de vídeo captura o rosto da atriz 4, que é redimensionado em todo o cenário. Eu penso que o sol de Mário, ele foi sendo encoberto. Talvez ele não teve tempo para poder gritar. Ele era lógico. Ele não suportou ou não percebeu? Olha, eu não sei dizer ao certo, mas no caminhar dele, algo foi dizendo, olha, estamos fechando o seu cerco. O que aconteceu com ele, com os colegas, digamos, financeiramente mais ricos que viraram as costas para ele, e ele percebeu isso. Mas não foi só uma porrada. Foram inúmeras situações, e eu penso também nas inúmeras porradas que nós estamos tomando ao longo do tempo em um social loop selvagem. Sempre em função de melhorias para as gerações futuras, a obrigar, por exemplo, a engrandecer as positivas razões das cotas. Brigar com instâncias privadas contra a difusão da convocação para preenchimento de empregos baseados numa suposta boa aparência. O que é boa aparência numa sociedade que massacra certos segmentos da sociedade? É uma articulação em que um modo legalizado decide-se quem vai morrer e quem deve viver a partir de uma política sanitária de Estado. Um sistema de saúde determinando a continuidade ou não de vidas. O sistema de segurança definindo a cor do alvo de suas armas. Que cor é essa? Então você acha que Mário foi passivo em relação a tudo De isso? forma alguma! Não foi passivo! A forma que ele encontrou de produzir cabeças pensantes, se deslocando para o interior para fazer teatro, que talvez fosse uma maneira que ele encontrou a liberdade para comunicar sua sabedoria. Agora, no caminhar dele, ele foi percebendo que o caminho estava se fechando. Ele era uma personalidade inteligente. Assim como na ditadura os subversivos são considerados como causador de problemas e procuravam calar a boca daqueles que enxergaram o que estava acontecendo, e o calar a boca não era somente calar a boca, era talvez calar uma história, a atividade. Quem somos nós sem praticarmos o que nós desejamos? E quando eu faço essa relação com o Mário, eu me vejo também nisso. É que fazer um espetáculo está para além de construir esteticamente uma cena. É também
lugar de existências. É da sequência uma existência movimento que se iniciou em Cachoeira de São Félix. Eu penso que de alguma forma eu também sou testemunha disso. Transição para a camada 2, memória. Cena 15, ópera dos Três Tostões, protagonismo. Na transição de camada, percebemos projetado em vídeo texturizado e fragmentado, quase que de modo subliminar, uma imagem e foto de Mário Guzmão, em 1966. Na peça teatral Entre Quatro Paredes, de Sartre, e em 1966 na peça O Pelicano, de Strindberg. As projeções interrompem-se ligeiramente. E surgem da plateia mendigos que invadem o palco em clima festivo. São os mendigos da obra de Bertolt Brecht, em produção da Escola de Teatro da UFBA, dirigida por Martim Gonçalves e apresentada no Teatro Castro Alves em 1961. Projeção placativa de Vida Me Informa, ópera dos Três Tostões, de Bertolt Brecht, com Mário Guzmão como Mac Navalha. Direção de Martim Gonçalves, 1961. No segundo plano, vemos Mac Navalha personificado pelo nosso jovem homem negro, Mário Guzmão. Mário canta a canção Hoje que Vive o Homem, de Bertolt Brecht e Kurt Weill, numa reprodução da histórica montagem da Escola de Teatro da UFBA. Do mesmo jeito, desconcertado e sem jeito, minha mãe ficou do meu lado, com uma mão sobre meu ombro, quase me empurrando na direção dele, mas eu não me movia. Vai, menino, para o jovem homem negro. Posso me lembrar do olhar de desapontamento de minha mãe, quase de dor. E hoje compreendo. Ela esperava outra reação minha. Rindo. Talvez que eu me atirasse nos braços dele. Por algum motivo nunca havia crescido em mim nenhum sentimento de carência por não ter pai. Imagine, eu tinha Dona Odília e Miradolina, minha mãe. Tom. Ele rompeu o silêncio constrangedor dizendo: E então, meu rapaz, não está contente em me ver? Jovem homem negro para bater. Falou isso com carinho e sentimento, mas nada poderia ter feito pior. Minha boa educação me socorreu e eu respondi: Sim, senhor. E fui para ele, oferecendo minha mão. Ele apertou e com a outra mão acariciou meu cabelo, dizendo que eu estava me tornando um belo rapaz. Vai, menino, para a plateia. Me perguntou sobre a minha idade. E deve ter feito isso apenas para dizer algo mais. Fez então um comentário besta sobre o passado. Negro, Mário Menino e Menina Negra, constrangidos, permanecem em cena. Eles passaram a conviver com muita frequência na vida real. Foi o senhor Eloy Guzmão, por exemplo, quem conseguiu o emprego para Mário na penitenciária, onde, através de um amigo, ele finalmente encontrou o teatro. A Trizu surge em cena no plano baixo. A Trizu inquieta, como que conversando com a voz off. Peraí. Isso aqui é uma biografia inventada ou não é? Isso está acordado no início da obra. Jovem homem negro tenta falar, mas não consegue, voz off. Sim, é inventada. Mas a relação com o pai é necessária para o entendimento da crônica. E a palavra crônica também está inserida no título. Mas o menino também tenta falar e não consegue. De jovem homem negro. A voz tem razão. Meu pai queria eu perto dele, mas queria estudando. Foi um diretor amigo dele que me deu emprego na parte administrativa da penitenciária. Por isso consegui pagar os estudos. Ator 2 entra em cena no plano alto. Isso mesmo, isso explica o fato de ele saber muito bem o inglês. Mas menino. Não explica não. Meu inglês veio quando eu ainda estava em Cachoeira. Quando eu fui assistir um filme pela primeira vez. Rindo. Eu chegava no cinema e achava lindo ficar ouvindo os atores falando inglês. Sério? A maior parte do meu inglês veio por mim mesmo. Não veio do dinheiro de penitenciária, não, viu? Eu tinha facilidade. Ator 3 entra em cena no plano baixo. Vocês não estão entendendo nada! Todo pro jovem homem negro. Quando ele diz, eu nunca mais vi aquele homem novamente, ele está se referindo ao Mário Menino. Aponta para o Mário Menino surpreso. Eu? Quando o Mário vem para Salvador, deixa a infância guardada na memória de Cachoeira. Isso mesmo, isso explica o fato de ele encontrar o teatro. Calma. Vocês estão me dizendo que ele encontrou o teatro ou a infância novamente? A atriz 4 entra em cena no plano baixo. Minha questão é outra. Eu gostaria...
que dificilmente ele assumiria papéis centrais nas dramaturgias clássicas universais. Não fala isso. Quem não terminou isso? Isso está posto. Ator 13 irritadíssimo. Posto por quem? A história quis assim. Mas a história aqui é de Mário. Ator 3 para atriz 4. Mas é nossa também? Sim. No plano alto, o jovem homem negro Mário está angustiado com a interrupção abrupta do ato cênico. Ator 2 irritado. Como explica o fato de ele ter protagonizado o papel masculino de A Última Prostituta de Sartre em 1963? Exceções do meio literário. Atriz 4 irritada. Ele ainda fez o Jesus Negro do Alto da Compadecida em 59, com a direção de Martin Gonçalves. Ator 2 para atriz 4. Mas Jesus não é protagonista, nunca foi! Aliás, ele é o maior coadjuvante de todos os tempos! Como assim? Jesus não é protagonista? Já que temos um Mário, nesta cena, né? Ele pode se pronunciar sobre essas questões. Seu Mário, o que você tem a dizer sobre o assunto? Mas eu sou o Mac Navalha. Não, Mário. Para a voz. A voz se encarregou a voz de interromper o ato. Você agora é o Mário. Eu? Sim, você. Silêncio. Bom, eu trabalhei muito tempo na penitenciária antes de começar uma vida artística. Dom. Interessante pensar que é justamente dentro da prisão, convivendo com presos, que tive a noção de liberdade. Conhecer aquelas figuras encarceradas, ao mesmo tempo em que tive a noção que libertava a minha mente sobre o que é verdadeiramente se relacionar com o outro, não sei, acho que todo dia, ao sair do trabalho, da penitenciária, e colocar os pés na nossa sociedade dita liberta, eu tinha uma sensação inversa de que a liberdade não estava fora. Talvez eu tenha essa sensação pelo fato de ter encontrado o teatro na penitenciária. Rindo. Foi lá, verdadeiramente, que entrei nesta caixa. Olha todos os cantos do quadrado da caixa cênica. Meu amigo Lobão me apresentou o professor Petrô. E assim fui aprisionado pelo palco. Na verdade, eu nunca saí daqui. Apesar de ter migrado para outras caixas, como o cinema, a televisão, que sabemos não é o nosso assunto aqui, pelo menos nesta noite, hoje à noite, é o teatro. Tom. Mas mesmo aqui, nesse lugar onde se pode moldar realidades, sabemos que a liberdade também é perseguida. Por um lado, podemos dizer que a voz em off desta encenação tem razão. Tem razão. Embora eu tivesse tido a vontade de fazer o Mac Navalha, não fui eu quem fez. Todos ficam em abolância. Foi o Geraldo. O Geraldo Del Rey quem fez o Mac. Pausa. Mesmo que aquela história estivesse comigo, pelos diversas navalhas que eu conheci, na liberdade enlatada da penitenciária, eu não pude fazer o Mac Navalha. Pelo menos na montagem de Martin Gonçalves em 1961, da Escola de Teatro. Silêncio. Por que não, mano? Você queria, você podia e conhecia aquela realidade. Nada mais óbvio de se ter um Mac Navalha negro, que é uma ideia genial de encenação que ainda não fizemos. Fizemos sim, o Bando de Teatro Lotum fez a ópera dos 3 mil réis, lembra? Atriz 1 para atriz 4. E ainda fizemos aqui hoje, mesmo que apenas um trecho. Tom. Ainda que eu pense que, talvez diante de tanta discussão sobre a personagem negra, alguns pares poderiam não gostar de ver o negro fazendo o Mac Navalha, fazendo um malandro, seria uma polêmica monstra nas redes sociais. Eu não quero nem imaginar. Mário rindo. Eu olho para vocês aqui hoje e é como se eu estivesse vendo a realidade dos grupos de teatro na década de 50 aqui em Salvador.
Quando eu me formei, Mário para mim. Quer dizer, para vós. eu fui avisado que, apesar da liberdade do palco, muito pouco seria ofertado para o protagonismo negro na cena. Mas ainda assim, resolvi seguir e realizei grandes personagens no palco, com os grupos A Barca, a Companhia Baiana de Comédia, o Teatro de Equipe, os 20 espetáculos no Grupo dos Novos e, mais recentemente, Ganga Zumba do Teatro Olodum. Mas, naquela época, uma das desculpas mais recorrentes para personagens negros serem representados por brancos pintados de preto era a suposta dificuldade de fazer contracenar atores brancos com atores negros. Isso acontecia, mesmo em grupos não negros, notabilizados pela luta contra o preconceito. Atriz 4 para Mário. Isso não acontece mais hoje, Mário. Ator 2 irritado para atriz 4. Não, acontece sim! Para Mário. Pintura de preto hoje procede de outra forma, Mário. Mas ainda continuo pintando que eu sei. Ator 3 para Mário. Vai. As razões e desculpas são outras hoje, mas acontece, viu? Isso aí. Assim como diminui alguns fatos, como o caso da minha colega Antonieta de Bispo. Ela sim foi a primeira aluna negra da escola de teatro, da primeira turma de 1959. Mas a história insiste em não credenciar. Para a plateia. Alguém aqui conhece Antonieta de Bispo? Antônio Mário? Você conhece, quem mais? As coisas estão melhorando, gente. Né? O que Mário está tentando dizer é isso. Que antes era pior que hoje. Reparem que tivemos um presidente negro nos Estados Unidos. Animado. Isso não pode passar em branco. Ator 3 para atriz 4. Mas já passou em branco, meu querido. Não só passou em branco, mas, pro branco. Para Mário. Ainda que a questão não seja o fato de o atual presidente dos Estados Unidos ser branco, mas o fato de ser quem ele é. Ou seria o fato dele usar um topetinho? Estados Unidos. Então, continuamos com as mesmas referências. Eu lembro que na época